Olá, tudo bem? Me chamo Rodrigo Vicente e esse é o meu canal Teologia e Sociologia. E hoje nós vamos estudar o livro do profeta Oséias. E convido vocês a estudarem conosco. Amém, meus irmãos? Então vamos lá para a nossa aula de hoje sobre o livro do profeta Oséias. O livro de Oséias, ele vai iniciar os 12 profetas menores. Oséias, ele é o primeiro livro dos chamados profetas menores. Está compilado dos 12 profetas e era considerado um único livro, uma vez que esses livros mais curtos juntos equivaliam então a uma extensão aproximada. Na referência mais antiga a esses livros já estavam agrupados e eram também conhecidos como os 12 profetas. Então o livro de Oséias, ele compõe aquilo que nós chamamos dos 12 profetas menores. E esses 12 profetas, não por uma questão de hierarquia, mas por uma questão da quantidade de escrita que esses livros vão carregar. Oséias, ele vai ser o primeiro livro, e é o livro mais extenso. É o livro que vai do capítulo 1 até o capítulo de número 14. Oséias, ele encabeça, então, a lista por ser o mais longo dos 12, e a tradição judaica o considerar também o mais antigo. O Senhor falou primeiramente por meio de Oséias, segundo a Baba Batro. De acordo com a tradição, os 6 primeiros profetas menores viveram lá no século 8. Depois, os 3 seguintes no século 7 e os últimos 3 no período pós-exílico. Outra explicação para esse arranjo recorre às considerações temáticas. Oséias, Miqueias se debruçam sobre a violação da aliança, Naum, Abacuque e também Sofonias, eles discorrem principalmente sobre o dia do Senhor, ao passo que Ageu, Zacarias e Malaquias tratam da transformação vindoura do juízo em glória. O livro do profeta Oséias, tendo dito aqui, talvez seja um dos livros mais antigos dos profetas menores e também o livro mais extenso segundo as escrituras, porque vai do capítulo 1 até o capítulo 14. Há algumas questões preliminares que a gente precisa levar em consideração a respeito dos profetas menores, principalmente em relação ao livro profético de Oséias. A gente vai ter uma questão que nós chamamos de gênero literário. Os conservadores, os mais estudiosos, vão dizer que o livro de Oséias pode ser dividido em 2 partes. A primeira parte vai tratar sobre a questão narrativa, que é o casamento de Oséias e de Gomer, que vai do capítulo 1 até o capítulo de número 3. E depois a segunda parte, que vai do capítulo 4 até o capítulo 14. Quando a gente fala em relação ao gênero literário, é que algumas pessoas vão interpretar o livro de Oséias, o livro profético de Oséias, como um livro que contém boa parte simbólica. Mas os mais conservadores vão entender que esse livro é um livro que podemos considerar um livro histórico literal, que realmente aconteceu todo o fator histórico narrativo que percorre este livro. Tendo dito isso, meus irmãos, a gente percebe que o livro de Oséias pode ser então dividido dessa forma e entendido como um livro histórico, cultural, que a gente pode levá-lo em questão literal. Isso é, os acontecimentos que ocorreram aqui são reais, principalmente o casamento de Oséias com uma mulher que posteriormente vai se tornar uma prostituta. Então, tendo dito isso, a gente tem algumas questões teológicas em relação ao gênero literário, em relação ao livro de Oséias, ao livro profético de Oséias. Uns vão entender que esse livro se trata de questões simbólicas e outros vão entender que, apesar de conter símbolos dentro desse livro, ele é um livro que deve ser levado em consideração histórica literal. Seguindo avante, a gente percebe, então, a questão
da introdução desse livro. A introdução do livro de Oséias afirma que o profeta profetizou durante o reinado de Uzias, Jotão e Ezequias, reis de Judá, e durante os dias de Jeroboão, rei de Israel, que é o Jeroboão II. Oséias, portanto, era um contemporâneo mais novo do profeta Amós. E provavelmente iniciou seu ministério profético cerca de uma década após Amós denunciar a decadência social do Reino do Norte. Oséias então iniciou seu ministério, talvez perto do fim do reinado de Jeroboão II, ali por volta do ano 793, 753, que vai percorrer todo o fator histórico e profético que percorre o livro de Oséias, o livro profético de Oséias. Visto que confrontou também uma situação de instabilidade que por fim resultou na queda de Israel no ano 722 pela Assíria. O período que caracterizou pelo dilema político entre a obediência à Síria e a rebelião contra o Egito. Então o profeta Oséias ele vai profetizar para Israel um período ali de 793. Vai variar muito a questão da data, que vai variar de autor para autor. Então tem autores que vão dizer, como este autor aqui, o Mark Rocker, vai dizer que é o ano 793, aproximado até 753. Outros vão levar em consideração o ano 745, por exemplo, como data que vai marcar a questão do vaticínio do profeta Oséias, né? Que é a sua profecia. E também os escritos históricos, principalmente a narrativa. Então a gente precisa levar aqui em consideração que é um livro que vai surgir como um confronto à questão espiritual de Israel, que é a idolatria espiritual. Esse livro vai surgir num momento de decadência espiritual de Israel. Então o profeta Oséias vai profetizar, vai ser um profeta que vai falar de uma forma muito mais veemente acerca do juízo de Deus, mas também vai falar acerca do amor. Então a gente vai ver sempre esse contraste no livro de Oséias. Deus entrando com providência e juízo, e em contrapartida a gente vai ver esse Deus também amoroso, se compadecendo da miséria desse povo, da sua instabilidade espiritual. Deus se movendo em direção a esse povo, mesmo debaixo da idolatria e do adultério espiritual. Oséias, que vai profetizar em Israel, Samaria, ele vai profetizar principalmente acerca da queda de Samaria, que vai acontecer no ano 722, pelos assírios, e assim sucessivamente. A composição do livro, muitos estudiosos vão entender que a composição desse livro profético, ele vai ocorrer em duas dimensões. A primeira dimensão é pelo profeta Oséias, literalmente. Outros vão dizer que são pelos companheiros, pelos alunos, pelos servos de Oséias, que vão dar continuidade e alongar o texto de Oséias. Mas aí é uma questão que a gente pode depois discutir, pesquisar, melhorar, para poder ampliar o nosso conhecimento, principalmente dessa questão da estrutura que compõe o livro profético de Oséias. Seguindo adiante, embora esteja claro a estrutura deste livro, que também vai ser considerado um dos livros mais difícil de interpretação, por conta da questão da escrita de Oséias, né? Por conta do dialeto que vai ser redigido. Mas a estrutura praticamente desse livro pode ser compreendido em 3 divisões. Quantas divisões? 3 divisões. A primeira divisão, que vai do capítulo 1 até o capítulo de número 3, que vai tratar sobre o casamento de Oséias e Gomer, e que vai refletir a relação de Deus com Israel. A segunda parte que a gente pode dividir esse livro é que ele vai tratar sobre a acusação contra Israel, que vai do capítulo 4 até o capítulo de número 11. E, por fim,
nós vamos ver a queda iminente de Israel, que vai ser tratado lá no capítulo 12 e o 14. Como dito anteriormente, a gente vê um paralelismo hebraico aqui, né? Vemos Deus agindo com sua providência e juízo, mas em contrapartida a gente vê também Deus agindo amorosamente, e a gente vai ver isso em todo o livro de Oséias, né? Ao mesmo tempo que Deus vai vir com veemência com o seu juízo, ele também estende o seu regaço, as suas mãos, os seus braços para acolher o povo, mesmo diante da sua questão espiritual. E então nisso a gente vê o amor de Deus nesse livro profético, né? É um profeta que não vai só denunciar as mazelas, vai denunciar a corrupção espiritual, mas também vai falar acerca do amor de Deus, da salvação divina, revelando também um Deus misericordioso para com a nação de Israel, mesmo diante da sua calamidade espiritual. Então a gente tem pelo menos duas divisões para ver esse paralelismo. A primeira divisão, que vai conter nos textos narrativos, que é o capítulo 1 e o capítulo 3, nós vamos ver o desastre, que é o juízo de Deus, e em contrapartida nós vamos encontrar também palavras proféticas e amorosas por parte de Deus. E a gente tem o capítulo 4, que vai até o 14, que vai também tratar da relação desse juízo de Deus e, em contrapartida, também a revelação amorosa de Deus, né? O primeiro bloco que nós vamos tratar é o casamento de Oséias e Gomer, que reflete da relação de Deus com Israel. Aí, ali nós vamos tratar no capítulo 1, versículo 2, até o capítulo 2, versículo 1, nós vamos tratar sobre os três filhos de Oséias, Jezreel, Loruama e Loami, certo? Nós vamos tratar acerca do casamento do Senhor com Israel, que é o capítulo 2, versículo 2, 23, a restauração do casamento de Oséias, que vai estar contido ali no capítulo 3. Por fim, nós vamos para o segundo bloco, que vai tratar sobre a acusação de Israel. Israel que violou a aliança, as derrotas políticas, as derrotas religiosas. Israel que não viveu à altura de sua vocação. E por fim, nós vamos tratar aí do capítulo 12 até o capítulo 14, a queda iminente de Israel. Não só a queda, mas também a salvação. Nós vamos falar sobre a história da rebelião de Israel, o castigo de Israel por causa da sua infidelidade, o chamado de Israel ao arrependimento e a sua restauração, e por fim, o apelo à sabedoria. Seguindo o capítulo 1 até o capítulo 3, nós vamos ver registrado aqui o nascimento dos filhos de Oséias, o casamento de Oséias, que também vai representar simbolicamente o casamento entre Israel e o Senhor, o nosso Deus, Yahvé. E vamos, por fim, tratar sobre essa restauração do casamento de Oséias. Vamos seguir aqui a nossa linha de raciocínio falando acerca do casamento de Oséias e Gomer, refletindo também essa relação de Israel com Deus, ou Deus com Israel. Esses capítulos, eles registram a história do casamento de Oséias e Gomer e sua analogia com a relação de Deus e Israel. Por causa disso, muitos sugeriram que o casamento não ocorreu de fato, e ele trata, então, como uma alegoria. Essa tem sido a opinião de alguns intérpretes, muitos conhecidos como Jerônimo, João Calvino, e assim sucessivamente. Então a gente vai perceber que a primeira interpretação acerca do casamento de Oséias com Gomer vai ser talvez identificado como um ato simbólico, porque vai ser um pedido do próprio Deus. E aí a gente tem aqui uma questão teológica para ser debatida, a questão teológica a respeito do casamento de Oséias. Por exemplo, quando a gente vai falar sobre o casamento de Oséias, a gente percebe a priori que, fazendo uma leitura superficial e talvez desapercebida do texto, a gente vai talvez interpretar esse texto como se Oséias tivesse casado com uma prostituta e os seus filhos tivessem advindos de
de frutos extraconjugais. Mas, ao lermos profundamente esse texto, a gente vai perceber que Oséias vai casar com uma mulher que naturalmente está diante da sua fidelidade e posteriormente vai se deleitar em um relacionamento extraconjugal. Vai trair literalmente o seu marido, Oséias. Porque isso reflete também, um ponto principal e primordial, porque isso também vai refletir a questão dessa interação simbólica de Deus, Israel, Oséias e Gomer. Então vai tratar praticamente em uma interconexão simbólica. Então é difícil pensar que Oséias haveria casado com uma prostituta, literalmente, já no momento de calamidade conjugal. Mas isso vai ocorrer posteriormente, que é isso que vai acontecer com Israel, que vai a priori servir a Deus com sua fidelidade, mas no percurso dos anos vão se desviar dos caminhos e dos projetos de Deus, e vai se cumprir o que está escrito lá em Deuteronômio capítulo 28, se desviando da bênção de Deus para a maldição, e assim tendo o seu relacionamento com Deus desvirtuado. Então vamos pensar que não é só o meu pensamento, mas o pensamento da maioria dos teólogos conservadores, dos intérpretes do Antigo Testamento, vão interpretar esse texto que Oséias casou-se com Gomer, e a priori ela foi fiel ao seu relacionamento, mas posteriormente vai buscar um amor extraconjugal, vai se deleitar com outros homens, a ponto de posteriormente se vender numa relação conjugal e se tornar escrava de tudo isso. Então o casamento de Oséias com Gomer deve ser interpretado a priori dessa forma. Apesar das discussões teológicas que ocorrem aqui nesse texto, a gente precisa pensar que essa mulher era uma mulher fiel, que posteriormente vai se entregar à idolatria sexual, ao relacionamento extraconjugal, vai trair o seu marido, vai entrar literalmente em um adultério. Tendo dito isso, vamos seguir aqui para as nossas considerações a respeito desse texto. Em respaldo dessa última posição, que é essa posição que eu disse aqui agora, em respaldo dessa última posição, observa-se com frequência que teria sido uma violação de todas as sensibilidades morais Deus ordenar ao profeta para se casar com uma mulher conhecida por seu caráter imoral. Além disso, o texto parece indicar que o primeiro filho de Gomer era de Oséias, ao passo que o segundo e o terceiro eram frutos de sua infidelidade. Essa informação ela é usada para respaldar a posição de que Gomer não era promíscua no início do seu casamento com Oséias. Contudo, uma leitura objetiva de Oséias 1:2 parece indicar que Oséias foi chamado por Deus para se casar com uma mulher conhecida por ser prostituta. Oséias não é mencionado explicitamente como pai de Loruama e de Loami, o que denota uma frugalidade textual. Não há indicação de ele não ser o pai delas. O contexto parece sugerir que Oséias como pai dos 3 filhos. E aí fica aquela discussão. O primeiro ponto é: Oséias casou com uma prostituta ou ela veio se tornar prostituta? O segundo ponto é: os 3 filhos de Oséias eram filhos reais biológicos dele ou eram filhos de frutos extraconjugais, frutos do adultério? Aí fica essa relação das discussões em relação a esse contexto. Amém, meus irmãos? Então, muitas discussões, né? Eu, pelo menos, acredito piedosamente que ela veio se tornar prostituta e entrar num adultério espiritual, e os filhos, a priori, parecem ser de Oséias. Apesar disso não estar contido no texto explicitamente. Então, alguns intérpretes vão interpretar que os filhos é fruto extraconjugal. Mas o que a gente precisa
buscar nesse texto é o seu mit, né? É o seu ponto central, é o aspecto central desse texto, que vai tratar simbolicamente, pelo menos a narrativa do capítulo 1 ao capítulo 3 do livro de Oséias, vai tratar essa questão simbólica do adultério espiritual, desse declínio espiritual. Alguém que foi infiel a Deus, desviando-se dos seus preceitos e da sua palavra. E a gente percebe ao lermos os textos, né? Principalmente o capítulo de número 2 até o capítulo de número 4, por exemplo, quando o próprio profeta vai falar que aquelas pessoas que estão debaixo de grandes bênçãos financeiras vão dizer que aquelas bênçãos elas são provindas de Baal, sendo que é o próprio Deus que está provendo todas as benesses e todas as bênçãos financeiras que aquele povo está adquirindo no percurso da sua vida. Então as pessoas estão se direcionando a Baal, sendo que é o próprio Deus que tem provido toda e qualquer necessidade deste povo. Então, simbolicamente, o casamento de Oséias com essa prostituta simboliza o casamento de Israel com deuses como os Baalins ou Baal, e assim sucessivamente. Então o texto profético aqui trata mais de uma questão idólatra, desvio espiritual, essa quebra do pacto, da aliança com Deus, e assim sucessivamente. Então o texto narrativo do capítulo 1 ao capítulo 3 vai tratar sobre essa questão desse desvio espiritual, dessa quebra do pacto com Deus. Tendo dito isso, o Oséias do capítulo 1 e 3, que descreve o casamento de Oséias, serve de moldura para a mensagem do Senhor à sua esposa, Israel. Essa estrutura coloca em destaque Oséias 2, que anuncia a mensagem de Deus a Israel, razão pela qual, antes de mais nada, Oséias deveria se casar com uma parceira infiel. Pode-se entender o capítulo 2 como um comentário ampliado do capítulo 1, versículo 2. Os israelitas buscavam os Baalins e não se davam conta de que era o Senhor e não Baal o responsável pela sua abundância, vista lá no capítulo 2, versículo de número 8. Portanto, foram infiéis quando buscaram os deuses de Canaã, cuja adoração havia sido introduzida pela mulher de Acabe, a rainha Jezabel. O capítulo 2 estabelece o modelo para o conteúdo do restante do livro. O discurso de juízo contra a apostasia de Israel reflete o destino fadídico que, com muita frequência, caracteriza os capítulos 4 ao 13. Ao passo que o anúncio da reconciliação prepara os demais oráculos de esperança. Então a gente vê esse casamento de Gomer e Oséias, que vai tratar simbolicamente do casamento de Israel com os ídolos, com os deuses, o declínio espiritual, o desvio espiritual, a conduta que aquele povo estava vivendo. E eles viviam diante daquelas benesses como se fossem frutos dos deuses Baalins ou Baal, sendo que era o Senhor que estava provendo toda e qualquer necessidade desse povo. Tendo dito isso, a gente percebe que a profecia de Oséias, ela fala muito mais do que as suas palavras. A gente vê o ato simbólico, literal mesmo, o fato de Oséias ter se casado com uma mulher. Então Deus fala de uma forma até particular com o povo de Israel por meio desse ato simbólico. E não só Oséias, a gente vai ver diversas vezes Jeremias, Amós, a maioria dos profetas, principalmente dentro do que nós chamamos aqui agora de profetas menores, a gente vai ver essa questão do ato simbólico, né? A gente vê Jeremias, a vara de amendoeira, a gente vê o cinto que foi enterrado, e assim também, simbolicamente, o texto profético de Oséias vai tratar desse casamento, dessa relação extraconjugal e espiritual, o declínio espiritual. A que ponto Deus ele pode chegar para falar com o seu povo
para buscar trazer esse povo novamente para a sua presença. Olha que interessante. Deus usa esse ato simbólico para trazer juízo e também revelar o seu amor. Então, o juízo em relação à idolatria, à queda espiritual, o desvio espiritual, a vida promíscua que aquele povo estava vivendo, mas em contrapartida, Deus restaurando o coração, a mente deste povo, estendendo as suas mãos, mesmo diante da dificuldade desse povo ser fiel a Deus. Isso mostra um amor grandioso, a misericórdia grandiosa de Deus diante dessa intempérie espiritual. Então a gente vai ver ali do capítulo 4 ao capítulo 11 essa questão das acusações, mas em tudo isso Deus vai revelar o seu amor. Então, a priori, o que Deus está falando por intermédio do profeta é a falta deste povo do conhecimento de Deus. O Oséias vai tocar muito nesse assunto, né, principalmente no capítulo de número 6, quando o próprio profeta vai falar acerca do conhecimento de Deus, dizendo que o meu povo perece por falta de conhecimento. Conhecimento de quem? De Deus. Então a gente vê o declínio espiritual do povo, o declínio religioso dos sacerdotes, os sacerdotes que haviam se desviado das leis de Deus, e não só desviado das leis de Deus, eram homens religiosos que haviam então descaracterizado o próprio Deus por intermédio das suas ações, das suas atitudes. E isso mostra o desconhecimento. Então essa descaracterização por conta do adultério espiritual trouxe então esse desconhecimento de quem é Deus. Então ele vai tocar muito nesse ponto da falta de conhecimento de quem Deus é, das obras que Deus fez, das coisas maravilhosas que Deus realizou no passado. Então a gente vai ver esse contraste muito com o Antigo Testamento, Deuteronômio, por exemplo, a passagem do Êxodo, onde Deus agiu poderosamente. Então esse desconhecimento de Deus, a frieza, o desvio, a conduta espiritual descaracterizou o conhecimento do próprio Deus, limitando o conhecimento dele mesmo. Então as pessoas deixaram de conhecer quem Deus era verdadeiramente por conta da questão do adultério espiritual. Os olhos fecharam para reconhecer quem Deus era de verdade. As obras de Deus, os atributos de Deus e assim sucessivamente. E não é muito diferente daquilo que a gente vive atualmente. Esse desvio espiritual. O desvio espiritual, o adultério espiritual, ele nos cega. Ele faz com que a gente não enxergue quem Deus é verdadeiramente. E a nossa idolatria faz com que a gente descaracterize quem Deus é de verdade. Então a gente precisa se ater que esse livro profético, por mais que seja um livro que foi direcionado para Israel, fala conosco de uma maneira poderosa a respeito da nossa comunhão com Deus, da nossa vida espiritual com Deus, do nosso relacionamento com o Senhor e também da amorosidade de Deus. Deus que se compadece de quem erra, de quem falha, de quem erra o alvo. Deus que se compadece do seu povo, estendendo as mãos, mesmo diante das nossas dificuldades de servir a Deus com fidelidade. Isso é, quando a gente deixa Deus por qualquer coisa, quando a gente destrona Deus do lugar que pertence somente a Ele e nós assentamos os nossos deleites, as nossas vontades, a nossa idolatria e assim sucessivamente. Então os capítulos 4 ao 11 então mostrando esse declínio espiritual político, esse declínio espiritual religioso. As pessoas haviam se distanciado literalmente de Deus, elas estavam vivendo ceticamente, acreditando que as benesses eram por questões por questões das ações dos deuses baalines, os deuses de Canaã, sendo que Deus era aquele que estava cuidando e guardando o seu povo. E aí a gente vê a queda iminente de Israel, a Síria, que vai então trazer literalmente esse juízo de Deus para o povo de Israel em Samaria.
Então nós vamos ver a queda de Israel. Mas em tudo isso a gente vai ver também a mão de Deus, a mão misericórdia do Senhor, a mão misericordiosa do Senhor. A gente vai ver Deus agindo poderosamente. O livro, ele tem um estilo então simbólico, né, de tratar essa relação da questão da idolatria, que é o tema talvez principal, talvez não, né, é o tema principal do livro de Oséias, é a questão da idolatria. É evidente que o principal interesse do livro de Oséias é a idolatria, sobretudo a adoração a Baal. Embora Amós, contemporâneo mais velho do profeta Oséias, tenha denunciado Israel por suas violações sociais, Oséias enfatizou particularmente o fracasso de Israel na adoração ao Senhor. Ele denunciou Israel por buscar Baal. Na verdade, Oséias 14:8 reforça a ideia de que essa efetivamente havia sido a preocupação de Deus e foi, acima de tudo, a maioria. Isso acima de tudo, a razão para o casamento de Oséias com a mulher infiel. Então a gente vai ver que essa é uma realidade atual, contemporânea. Então o nosso estudo, o nosso foco aqui nessa noite é tentar mostrar essa realidade de que é um texto que foi escrito há muitos anos atrás, mas que traça uma realidade existencial para os nossos dias, e é essa comparação que eu queria que vocês fizessem com os profetas atuais. Os profetas que estão profetizando muitas coisas, menos a lei do Senhor. Os profetas que estão sendo aplaudidos, ovacionados e assim sucessivamente, em contrapartida, os profetas verdadeiros que estão sendo escorraçados pela sociedade. A gente vai ver aqui o estilo, né, do profeta que vai, literalmente, falar acerca desse juízo de Deus, que o povo havia se desviado dos preceitos do Senhor, que o coração estava longe, né? Como diz o profeta Isaías, que os lábios adoravam ao Senhor, mas o coração estava longe de Deus, e assim sucessivamente. Essa deveria ser uma preocupação nossa, como profetas de Deus, né? Os profetas do Senhor precisam se preocupar com a vida espiritual do povo. E a gente vê esse declínio literalmente espiritual, a falta de relacionamento com Deus, o desvio, porque a gente vai perceber que no livro do profeta Oséias, as pessoas estavam sendo beneficiadas, elas tinham uma prosperidade financeira absurda, mas isso não significava que Deus estava aprovando a questão da sua vida de relacionamento, não só com o povo, mas também com o próprio Deus. E a gente precisa notar essas coisas aí, né? Então a gente vê, por exemplo, a pregação que foi feita pela Helena Raquel lá no Gideões mesmo. Você vê a pregação dela, ali sim é o que caracteriza aquilo que a gente está estudando aqui durante essas terças-feiras. Ali sim foi uma questão profética, falar acerca do aumento do feminicídio, da questão de líderes religiosos oprimindo pessoas, passando pano para agressores e assim sucessivamente. Ali foi praticamente um grito que ecoou dentro dos Gideões e que ultrapassou as barreiras, a bolha religiosa que chegou a diversas outras pessoas, a diversas outras camadas, né? E assim sucessivamente. Então a gente precisa entender que esses textos, eles também traçam questões relevantes para os nossos dias atuais, principalmente em relação do contraste dos profetas do Antigo Testamento e os novos profetas que estão profetizando no nosso tempo, né? Então a gente precisa tomar esse cuidado, ter essa ciência e tentar buscar o conforto nas Escrituras e ver a forma em que Deus age por intermédio dos seus profetas. Não que o profetismo tenha se encerrado, porque nós cremos que existe profetas, talvez não no mesmo molde do Antigo Testamento, como o ofício profético visto no Antigo Testamento,
mas a gente crê ainda que existem profetas que estão profetizando no nome do Senhor Jesus, né? E características desses profetas nós tratamos aqui na aula anterior. Exortação, encorajamento. O profeta também traz esse aspecto para o povo de Deus, encorajando o povo de Deus a servir a Deus com fidelidade e com amor. Então a gente vê esse declínio literalmente espiritual. As pessoas estão indo, né, de mal a pior. Por exemplo, a gente vê nas igrejas, né, a camarote, né, não sei se vocês já viram, né, o camarote que é dispensado para pessoas que faz parte de uma autarquia, né, os influencers, artista e assim sucessivamente, político, pessoas que têm um conhecimento ou que são conhecidas pela sociedade, que tem lá um lugar reservado, as pessoas que estão tirando foto ali, que estão adorando a Deus, que estão clamando ao Senhor, mas em contrapartida estão divulgando o tigrinho, né? Estão divulgando as baits, fazendo dinheiro ilicitamente, mas estão dizendo que estão adorando a Deus, né? Então a gente vê uma massa de pessoas fazendo isso aí. Então com o coração elas estão adorando a Deus, na verdade com os lábios estão adorando a Deus, mas o coração está longe do Senhor. Amém, meus irmãos? Então essa é a nossa aula de hoje, né? Eu coloquei os documentos lá, o PDF de todo o nosso estudo, tá lá no grupo. Você que não participa, pode participar do grupo para ter as informações, para que vocês acompanhem, né? Lendo, fazendo a leitura, né? E eu tenho certeza que esse estudo tem sido uma bênção para vocês. É um estudo simples, a minha pretensão não é esgotar todo o assunto, principalmente nos textos proféticos que contém também diversas discussões teológicas, que não é a nossa questão aqui nessa noite, tratar sobre as discussões teológicas a respeito do livro profético de Oséias, né? As relações ali que foram ditas anteriormente, da questão do gênero literário, da questão da interpretação, se ela é simbólica, literal, as questões de interpretação a respeito do casamento de Oséias, da relação dos filhos, se são biológicos ou se são se são frutos provindos do adultério de Gomer e assim sucessivamente. O ponto principal é que o profeta está denunciando uma calamidade espiritual, e é isso que a gente precisa estar de olho no texto do profeta Oséias, tá bom? Deus abençoe todos em nome de Jesus, e agora vamos participar desse cafezinho aqui abençoado, vamos orar ao Senhor, agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui nessa noite. Amém, meus irmãos? Deus abençoe em nome de Jesus.